Bom, queridos irmãos, boa noite. Nós vamos, em nome de Jesus, dar continuidade à série Conhecer Jesus é Tudo. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 23 do livro Desejado de Todas as Nações, que tem como tema O Reino de Deus está próximo. É um tema atual, porque o Reino de Deus está próximo mesmo. Estamos na fronteira, né, da Canaã Celestial. E conosco está o missionário Fabrício Fontinelli. Boa noite, irmão Fabrício. Boa noite. Irmão Fabrício também é o departamental de missionário, diretor missionário da região sul aqui da ASPA. E eu passo a palavra para ele. Que Deus, que o Espírito Santo esteja contigo. Amém. Amém. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Quero desejar aos demais irmãos aí o meu boa noite. É sempre um momento de alegria estarmos juntos para aprender de Jesus, para falar do seu amor. E quando o assunto é o reino de Deus está próximo, eu acredito que deve despertar ainda mais a nossa atenção, a nossa curiosidade para esse tema tão importante, nós que aguardamos e almejamos aí o retorno do nosso Salvador. Ok? Jesus, ele pregou, né, quando esteve ali de volta a Galileia, pregou o reino, né, está próximo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo tinha chegado o seu cumprimento. No momento, as pessoas não entenderam o que Jesus estava querendo anunciar, porque os seus corações estavam envolvidos com outras coisas. E daí, muitas pessoas, como vocês conhecem muito bem a história, ao ouvir as mensagens de Jesus, escarnecia, dizendo que ele não era um mensageiro de Deus e muito menos o enviado pelo céu. A vinda de Jesus a este mundo foi anunciado primeiramente na Judéia. No templo de Jerusalém fora predito a Zacarias também a respeito do nascimento de Jesus, enquanto ele ministrava perante o altar. Nas montanhas de Belém também foi anunciado ali o nascimento de Jesus pelos anjos quando apareceram ali aqueles pastores, os magos e estudantes da palavra de Deus que vieram do Oriente, vieram de longe, porque eles estavam ansiosos ali por encontrar Jesus, porque o tempo havia se cumprido. Simão e Ana testificaram também no templo a divindade de Jesus. Imagine só quanta felicidade Simeão e Ana tiveram ao ver Jesus. Né? Naquele momento, um momento tão esperado, tão aguardado por todos os judeus, né? Na época, é claro que a maioria eles aguardava a vinda de Jesus de uma outra forma. Foi por isso que quando Jesus nasceu ali, na manjedoura, de uma forma muito humilde e simples, infelizmente foi ignorado por muita gente que deveria estar esperando. Jerusalém e em toda a Judéia ouviram a pregação de João Batista a respeito do reino de Deus. Os emissários do Sinédrio, né, juntamente com a multidão, escutaram o seu testemunho quanto a Jesus. Cristo recebera os primeiros discípulos ali ainda no início do seu ministério. A irradiação da sua divindade na purificação do templo, seus milagres de cura. Diz mais ainda, no livro Desejado de Todas as Nações, e as lições da verdade divina que lhe caíram dos lábios, tudo proclamava aquilo que depois de sua cura do tanque de Betesda, ele declarara perante o Sinédrio sua filiação do Eterno. Então, antes da vinda de Jesus, já tinha sido anunciado com muita antecedência de que o Salvador viria. Quando Jesus veio, quando Jesus nasceu,
ainda permaneceu pessoas enviadas pelo céu, anunciando que o reino de Deus estava próximo. E João Batista recebeu então essa incumbência de preparar o caminho para Jesus, de preparar o coração das pessoas para receber a Jesus como seu Salvador. E o povo ouviam, inclusive até os líderes, né, os emissários ali, da liderança religiosa da época, todos eles ouviram falar a respeito de Jesus, que o tempo já estava cumprido. Mas eles aceitaram? Infelizmente, não. Nunca aceitaram, nunca admitiram que Jesus, o Nazareno, era o Filho de Deus. Houvesse os guias de Israel recebido a Cristo, ele, Jesus, os teria honrado como mensageiros seus para levar o evangelho ao mundo. Foi-lhe dado primeiramente a eles a oportunidade de se tornarem os arautos do reino e da graça de Deus. Então, a primeira oportunidade foi concedida para os líderes religiosos da época, para que eles fossem os missionários, já que o reino de Deus estava ali se cumprindo na pessoa de Jesus. Foi dada então essa grandiosa oportunidade para os líderes judeus anunciar para as demais nações, para o povo judeu em si, que Jesus, o Messias prometido pelo céu, anunciado pelos profetas do passado, havia chegado, né? E deveriam recebê-lo como o rei de Israel, o enviado do céu. Mas Israel não conheceu o tempo de sua visitação. Por que eles não conheceram o tempo, não se deram conta de que o Galileu, Jesus de Nazaré, era o enviado dos céus? Por quê? Porque os ciúmes e a desconfiança dos chefes judaicos maturaram em ódio aberto e o coração do povo se desviou de Jesus. Então, ao invés de aceitar a Jesus como seu Salvador, eles nutriram inveja, nutriram ódio, porque eles cobravam, vamos dizer assim, eles cobravam muito do povo, eles cobravam muita obediência do povo, mas eles mesmos não praticavam aquilo que ele exigia do povo. E ao passo que Jesus, em seu ministério, pregava a paz, o amor, a longanimidade, a paciência, Jesus pregava de que existia tempo para tudo. Jesus acreditara de que as pessoas, dando assim uma oportunidade para elas o aceitariam de uma compreensão plena e de todo o seu coração. O povo da Galileia era desprezado pelos judeus. Como eles olhavam para os galileus como pessoas rústicas, ignorantes, e apresentava, todavia, o povo da Galileia apresentava, todavia, um campo mais favorável à obra do Senhor. Eram mais fervorosos e sinceros, estava menos sob a influência da hipocrisia, tinha mais aberto o espírito à recepção da verdade. Então, enquanto uns estavam rejeitando, outros estavam mais receptivos à mensagem que Jesus estava ali anunciando que o reino de Deus tinha chegado, né? O tempo está cumprido. Ao viajar Jesus para a Galileia, ensinando e curando multidões, a ele se juntavam as cidades e vilas. Então, por onde Jesus passava, ele arrastava multidões. E isso despertava muito ódio e inveja da parte dos líderes religiosos da época. E isso eles nutriram em seu coração a tal ponto de desejar a morte do Filho de Deus, pelo fato de que eles não podiam, vamos dizer assim, segurar o povo para não seguir a Jesus.
A nota predominante da pregação de Cristo era: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas é baseado em quê que Jesus pregava este Evangelho? Baseado em quê que Jesus anunciava que o tempo está cumprido, ou seja, os judeus esperavam por um tempo determinado e esse tempo chegou a hora do seu cumprimento. Era isso que Jesus falava nas suas mensagens, mas baseado em quê? A mensagem evangélica, segundo era anunciado pelo próprio Salvador, baseava-se na profecia. Profecia de qual profeta? Profeta Daniel. Que é isso que nós vamos ver a partir de agora, que Jesus, sendo o Filho de Deus, o Salvador do universo, ele falava de acordo com as Escrituras Sagradas. Diz assim: o tempo que declarava estar cumprido era o período de que o anjo Gabriel falara a Daniel, lá das 70 semanas. Dissera o anjo: estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então, baseado nesta profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 24, Jesus anunciara ali o evangelho de que o tempo havia se cumprido, né? Só lembrando, irmãos e amigos, ouvinte e assistente da palavra de Deus, que existia uma profecia específica para o povo de Israel. Uma profecia onde eles iriam determinar permanecer como uma nação escolhida de Deus ou ser rejeitado como nação escolhida de Deus, não como indivíduo, mas sim como nação. E esse período ele foi dividido em algumas partes, né? Era um período de 490 anos e foram divididos 70 semanas, né, ou 490, que representa, cada dia representa um ano, ou seja, dá 490, e é dado o ponto de partida para esse período. Diz então Daniel capítulo 9, versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, vimos aqui que o período foi dividido, né? 62 mais 7. 62 mais 7. E esse período de 490 anos, né, ou de... esse período todo, eles foram determinados exclusivamente como um tempo de graça ali para o povo judeu, aonde eles poderiam aceitar e permanecer como o povo escolhido, como nação, ou rejeitar, né, essa oportunidade, aceitando a Jesus como seu Salvador, e automaticamente também seria rejeitado como nação. E o ponto de partida se deu após ali a vigência do decreto do rei Artaxerxes para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Esse decreto está registrado no livro de Esdras, no capítulo 6, o versículo 14, e também capítulo 7, o versículo 1, que de acordo com a história, esse decreto entrou em vigor no outono do ano 457 antes de Cristo. No ano 27, Jesus recebeu em seu batismo a unção do Espírito Santo. E pouco depois começou ali o seu ministério. Foi então proclamado a mensagem: o tempo está cumprido. Jesus veio e, infelizmente, muitos não o receberam. Esperavam vir Jesus de uma outra maneira. O tempo era cumprido, né? O tempo tinha chegado ao seu cume.
O tempo havia chegado, o tempo da espera da vinda do Salvador. Mas os líderes judeus ignoraram totalmente as profecias que anunciava a vinda de Jesus. Quem anunciara essa mensagem? Quem? Primeiro foi anunciada pelo anjo, né? O anjo anunciara a Daniel. Ele firmara um concerto com muitos por uma semana, isso, Jesus afirmou um concerto com muitos durante uma semana. Ou seja, como eu disse, os 490 anos, né, que foram determinados para o povo judeu, já estava no final quando Jesus veio a este mundo, nasceu na manjedoura, já estava já partindo para o final. E após o batismo de Jesus, de acordo com a história e a profecia, né, Jesus batizou e faltava apenas 7 anos para findar o período de graça dos 490 que foi determinado para o povo judeu. E durante os 7 anos, depois de começar o Salvador seu ministério, o evangelho deveria ser pregado especialmente aos judeus. 3 anos e meio pelo próprio Cristo e depois pelos apóstolos. Mas eles ignoraram totalmente os 3 anos e meio que restavam para ele, né, de advertência pelo próprio Salvador, e após os 3 anos e meio, para completar os 7, pelos discípulos. E diz mais ainda: na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, de acordo com Daniel, capítulo 9, versículo 27. Então veja só, na primavera do ano 31, Cristo, o verdadeiro sacrifício, foi oferecido no Calvário. Então o véu do templo se rasgou em 2, mostrando que a santidade e a significação do serviço sacrificial desapareceram. Então, de acordo com a profecia de Daniel, nos conta que na metade da semana, ou seja, no final dos 3 anos e meio, né, do último período de graça para o povo judeu como nação, e haveria o quê? O cessar do sacrifício. Quando isso aconteceu? No ano 31, por ocasião da morte de Jesus. Quando Jesus morreu, o véu do templo, né, que dividia o lugar santo do Santíssimo, se rasgou de alto a baixo. A vítima que estava para ser imolada naquele momento escapou da mão do sacerdote e fugiu. Então a gente percebe que toda aquela simbologia que representava Jesus, né, aquela simbologia que era realizado lá no templo, desde do período do povo de Israel, desde o começo do mundo, né, que foram ali realizados os primeiros sacrifícios, ali com Adão e Eva após o pecado, tudo apontava para Jesus, tudo se cumpria em Jesus. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, toda aquela simbologia perdeu o seu significado. Por quê? Porque se cumprira na pessoa de Jesus quando estava pregado na cruz do Calvário. 7 anos, né, que faltava para o povo judeu, metade, já falamos aqui, se cumpriu com o ministério de Jesus e ainda faltava 7 anos. E o final de todo esse período dos 490 anos, ele chegou ao seu fim no ano 34, quando Estevão ele foi apedrejado pelos judeus. Né? E qual era o motivo? Ódio por causa do evangelho, por causa do nome de Jesus. E ali, quando Estevão foi apedrejado, fechou-se então o direito para os judeus como nação, como um povo escolhido dentre as outras nações por Deus. Uma nação exclusiva de Deus. E agora estendeu a oportunidade como indivíduo para todas as pessoas em toda a superfície da terra. Os judeus selaram o final da sua rejeição do evangelho,
Os discípulos, espalhados pela perseguição, iam por toda parte anunciando a palavra de Deus, de acordo com Atos, capítulo 8 e o versículo 4. E pouco depois, Saulo, o perseguidor, se converteu e tornou-se Paulo, o apóstolo dos gentios. A pregação do evangelho nos dias de Cristo, ela se limitava apenas para o povo judeu. Por quê? Porque essa porta de acesso, né, para a evangelização para os gentios ainda não tinha sido aberta. E quando o povo judeu rejeitou a mensagem de misericórdia, o tempo de graça que foram determinado para eles, automaticamente a porta para a pregação do evangelho se abriu para os gentios. E agora, os gentios, como indivíduo, eles poderiam também ser considerados filhos de Abraão e herdeiro da promessa. Foi Gabriel, o anjo, que ocupa a posição imediata do Filho de Deus, que veio com a divina mensagem a Daniel. Foi também o anjo Gabriel que Cristo enviou a revelar o futuro ao amado João, quando esteve exilado lá na ilha de Patmos. E a proferida bênção sobre os que lê e os que ouvem as palavras da profecia e observam todas as coisas ali escritas. Então, quem era o mensageiro celestial que trazia as mensagens de boas novas? Era sempre o anjo Gabriel. Só que eu quero chamar a atenção de todos nesse momento, é que Deus, ele não faz nada, né, sem antes não revelar os seus objetivos aos seus servos, aos profetas, e automaticamente também os profetas, sendo mensageiros de Deus, transmite o recado da vontade de Deus para os demais, inclusive para nós, né? Nós temos várias orientações na palavra de Deus para nos nortear. Em que momento da história desta terra nós nos encontramos, se Jesus está próximo de voltar ou não. Nós não temos uma data exata do retorno de Jesus, mas temos evidências do seu retorno através dos sinais que foram preditos pelos profetas que receberam ali a autorização da parte de Deus para falar desses momentos, ou seja, desses acontecimentos para nos nortear em nossos dias. O profeta Amós nos diz o seguinte, no seu livro, no capítulo 3 e o versículo 7. Olha só o que diz a palavra de Deus. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os segredos aos seus servos, os profetas, ao passo que as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Então, tudo aquilo que diz respeito à nossa salvação, tudo aquilo que contribui para o nosso elevo espiritual, para a nossa preparação em recepcionar Jesus nas nuvens do céu, foram revelados a nós, né? De formas claras, de forma esclarecedoras. Mas aquilo que não vai contribuir para o nosso elevo espiritual, não adianta querer ficar procurando, pesquisando, perdendo noites de sono, né? Às vezes com o interesse de mostrar que é o bom de Bíblia, o bom de profecia, né? O bom de interpretação. Às vezes um pequeno texto que não vai edificar nada, só vai criar polêmica, só vai criar, às vezes, dúvida na cabeça de muita gente. Então, aquilo que Deus revelou é o essencial para o nosso crescimento espiritual. E o que ele não revelou, nós devemos nos conformar com aquilo que nós temos o conhecimento e pedir que Deus nos ajude a obedecer, colocar em prática aquilo que já conhecemos. No texto de Deuteronômio, no capítulo 29 e o versículo 29, também nos diz a palavra de Deus. As coisas reveladas são para quem? São para nós e para os nossos filhos para sempre. Então, aquilo que Deus revelou, inclusive, Deus revelou para o povo judeu que Jesus viria da maneira que veio.
mas o povo, infelizmente, ignoraram. Quem estudava, quem estava esperando, né, tiveram ali o privilégio de encontrar Jesus ainda na manjedoura, no caso ali dos reis magos. Eles estudavam, estavam curiosos e atentos no que diz a profecia. Deus nos tem dado essas coisas e sua bênção acompanhará a todos reverentemente, acompanhará o estudo reverentemente das escrituras proféticas, apoiado de oração. Então, Deus tem nos dado esse privilégio de conhecermos, né, um pouquinho sobre o futuro, um pouquinho sobre aquilo que vai nos fortalecer, nos encher de esperança para nos preparar para receber Jesus nas nuvens do céu. Quando? Quando nós estudamos as Escrituras com o interesse de se edificar, de se fortalecer, de se nortear, apoiado através da oração. Agora, como a mensagem do primeiro advento de Cristo anunciava o reino de sua graça, assim também a segunda vinda de Jesus anuncia o reino da sua glória. Então, portanto, hoje, queridos, nós precisamos, como mensageiros celestiais, como pessoas enviadas pelo céu, para preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus, devemos anunciar que Jesus virá à glória agora, né, na segunda vinda, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na sua glória, na glória do Pai e também na glória dos anjos. A palavra do anjo a Daniel, com relação aos últimos dias, deviam ser compreendida no tempo do fim, no dia que estamos vivendo, né? Então o anjo Gabriel falou a Daniel a respeito do fim do tempo. Mas quando é esse fim do tempo? Hoje. Nós estamos vivendo no fim do tempo. E aqui nos chama a atenção que nós devemos compreender essas solenes advertências que foram dadas para os nossos dias. A esse tempo, muito correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Talvez você esteja imaginando nesse momento, olha, eu preciso fazer 1001 coisa e ainda assistir esta reunião. Então a gente percebe que a inquietação de todas as pessoas, né, tanto o professo povo de Deus, quanto não, vive em uma, vamos dizer assim, em uma desenfreada inquietação. Acredito que o sistema nos obriga para isso, mas também é um prenúncio da volta de Jesus. E quando fala a respeito da ciência, a ciência se multiplicará. Nós estamos aqui usufruindo da ciência, né, para uma boa causa. Algo que pouco tempos atrás, nós não tínhamos esse meio, esse veículo de comunicação de uma forma tão transparente para realizar reuniões assim como esta. Então, tudo isso são prenúncios do retorno de Jesus. Chegamos ao período predito nesta passagem. Que período é esse? É chegado o tempo do fim. As visões dos profetas acham-se reveladas e suas solenes advertências nos mostram a vinda de nosso Senhor em glória como próximo às portas. Então, assim como os profetas, né, indicaram a primeira vinda de Jesus, nós temos revelações proféticas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que anuncia o breve retorno de Jesus, a sua segunda vinda. E nos chama a atenção o texto da Pena Inspirada, diz que este momento está às portas, está mais próximo do que você, nós imaginamos. Os judeus interpretaram e aplicaram mal a palavra de Deus e não conheceram o tempo de sua visitação, né? Será se às vezes nós não corremos o mesmo risco hoje de interpretar mal as advertências que encontramos na palavra de Deus e aí passamos desapercebidos, né? Passamos às vezes desapercebidos. Precisamos estar sempre atentos para os sinais
para que venhamos estar sóbrios e vigilantes. Os anos do ministério de Cristo e de seus apóstolos, os derradeiros anos da graça para o povo escolhido, passaram tramando a destruição dos mensageiros do Senhor. Terrestres ambições os absorviam, e o sofrimento e o oferecimento do reino espiritual foi-lhe feito em vão. Então, o que foi que gerou, qual foi o motivo que fez com que os líderes religiosos, né, passassem desapercebidos no que diz respeito aos acontecimentos, aos sinais, aos prenúncios da primeira vinda de Jesus, né? Aqui diz que foi as ambições terrestres, né? Eles estavam mais envolvidos naquilo que era temporal do que naquilo que era eterno. E tudo isso fez com que eles passassem desapercebidos. E quando o mensageiro celestial apareceu, né, Jesus, eles ignoraram, e o último tempo que restava para eles, e agora eles passaram a se dedicar, tramando os planos para destruir a vida do mensageiro Jesus e também dos discípulos. Agora, irmãos, nós devemos estar sempre atentos, por quê? Porque para nós não estarmos em trevas. Diz as Escrituras Sagradas, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 4 até o 6, nos diz assim a palavra de Deus. Mas vós, irmãos e irmãs que está nos assistindo nesse momento, já não estáis em trevas, para que aquele dia não vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, se bem que não saibamos a hora da volta de nosso Senhor. Podemos conhecer quando está perto. E diz mais: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Irmãos, que sejamos pessoas alertas, que venhamos estar atentos, né? Assim como aqueles magos que vieram de tão longe do Oriente em busca de ver Jesus, o Rei dos Reis, né? O menino Jesus, que venhamos também estar atentos no que diz as profecias, no que diz os sinais que estão à nossa volta, e venhamos nos preparar para receber Jesus nas nuvens do céu. E que de forma alguma venhamos ficar assustados, como o rei Herodes. Nasceu um novo rei, né? Mas que venhamos manifestar um espírito de felicidade, porque Jesus está bem pertinho de nos levar e de nos tirar desta vida de sofrimento. Não é motivo de tristeza e muito menos preocupação. Jesus vem para te salvar. Ele está ansioso para te dar a vida eterna. E aí fica a pergunta, responda para si mesmo. Você está ansioso para receber Jesus quando ele voltar? Oxalá que sim. Que Deus nos abençoe. E cada vez mais sejamos vigilantes, sóbrios, porque Jesus está às portas e o desejo dele é levar você, todos nós, para morar eternamente ao seu lado. Que Deus abençoe a todos vocês nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.